Olá! Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais intrigantes da Bíblia, o livro de Ester. É uma narrativa cheia de suspense, de coragem, uma libertação assim impressionante. Mas tem um detalhe que deixa todo mundo de queixo caído: o nome de Deus não aparece. Nenhuma vez! Só que o mais incrível é que, mesmo sem ser citado, é a presença dele que move cada peça nesse tabuleiro. Vamos descobrir juntos como isso é possível. Para a gente entender bem essa história, a nossa conversa vai passar por 5 pontos-chave. A gente começa vendo como Deus age por trás das cortinas, depois a gente fala da coragem que isso inspira, da força que vem da união do povo, de como eles celebram a vitória e, claro, o que tudo isso tem a ver com a nossa vida hoje. E tá aí o grande mistério, né? A pergunta que não quer calar para quem lê o livro. Como assim um livro na Bíblia sem o nome de Deus? É como se a própria história nos desafiasse a enxergar diferente, a perceber a mão de Deus agindo onde a gente menos espera. E é essa busca que a gente começa agora. Então, vamos lá para o nosso primeiro ponto. Essa ideia fascinante de um Deus que, mesmo sem dar as caras, está no controle de absolutamente tudo, movendo as peças da história. E a palavra mágica para decifrar Ester é essa aqui: providência divina. É por isso que o nome de Deus não precisa estar escrito. A história inteira grita que não existe coincidência. Sabe, cada evento, cada virada na trama é a mão invisível de Deus trabalhando ali protegendo o seu povo e cumprindo suas promessas, mesmo quando eles estão super longe de casa. E olha só que impressionante como essa soberania se mostra. Deus não precisa de um cenário perfeito. Pelo contrário, ele usa até reis pagãos, governos opressores, para realizar os seus planos. A força dele não está no palco principal, sabe? Está na capacidade de trazer esperança e proteção justamente nos lugares mais sombrios e improváveis. Mas a providência de Deus não anula a nossa parte na história. Isso leva a gente direto para o nosso segundo tema, a coragem de agir, que é a resposta humana para essa direção divina que a gente não vê, mas sente. E a história toda gira em torno desse confronto aqui. De um lado, o plano terrível de Amã, que queria simplesmente varrer os judeus do mapa. Do outro lado, uma jovem rainha, Ester, que se vê numa encruzilhada. Ou fica quieta e talvez sobreviva, ou arrisca a própria vida para salvar o seu povo. Que escolha, hein? Essa frase aqui, nossa, ela resume tudo. A coragem de Ester não foi um ato impulsivo. Foi uma ação pensada, cheia de sabedoria, mas movida por um amor gigante pelo seu povo. Ela sabia exatamente o que estava em jogo, o risco que corria e, mesmo assim, ela foi lá e agiu. E é nesse ponto que a história deixa de ser algo do passado e vira um espelho pra gente. Ela nos provoca a perguntar como é que estamos usando a influência que temos. Seja ela grande ou pequena, será que temos a coragem de nos posicionar contra o que está errado, mesmo que isso tenha um custo? Mas a coragem de Ester não foi um ato solitário, não surgiu do nada. Ela estava conectada de uma forma muito profunda com o seu povo. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto: a força incrível que nasce da fé vivida em comunidade. Antes de falar com o rei, antes do seu grande ato de coragem, Ester não agiu sozinha. Ela fez um pedido muito poderoso: que todo o povo jejuasse com ela, por 3 dias. Pensa nisso. Esse ato coletivo mostra uma unidade, uma disciplina espiritual assim absurda, bem no meio da maior crise da vida deles. A resposta deles foi quase um passo a passo, como a gente vê aqui. Primeiro, a ficha caiu. Sabe, eles entenderam o tamanho do perigo. Depois, eles se uniram em jejum e oração, buscando uma força maior. E só então, com essa base espiritual sólida, Ester foi lá e agiu. E isso aqui é muito importante de entender. O jejum e a oração não eram um jeito de forçar a mão de Deus. Era o contrário. Era uma declaração de dependência total. Eles estavam dizendo: olha, sozinhos a gente não consegue. A vitória só pode vir do alto. As ações deles alinharam o coração de todo mundo com essa verdade. E o que acontece quando se junta a providência de Deus, a coragem de uma pessoa e a fé de uma comunidade inteira? O resultado é extraordinário. E isso nos leva ao quarto tema, a celebração da vitória, que no fim é divina. Essa linha do tempo aqui mostra a virada de jogo espetacular da história. Pensa só, tudo começa com uma sentença de morte assinada para todo um povo. Daí vem a intervenção corajosa de Ester, e o jogo vira de um jeito inacreditável. O decreto é revertido, eles são salvos, e ainda por cima ganham o direito de se defender. É uma jornada da tragédia à celebração total. E essa celebração não foi coisa de um dia só. A festa do Purim foi criada justamente para que essa memória nunca se apagasse.
É um lembrete, todo ano, da fidelidade de Deus em proteger seu povo contra todas as forças que tentam destruí-lo. Mas por que essa insistência em lembrar? Porque não é só olhar para o retrovisor. Lembrar das vitórias do passado é o que alimenta a nossa fé para o futuro. É como construir um alicerce de esperança que sustenta a gente quando os novos desafios vêm com tudo. E chegamos, enfim, à pergunta crucial. Tá, mas e daí? O que essa história tão antiga tem a ver com a gente hoje? Vamos para o nosso último ponto para descobrir como ela pode moldar a nossa missão e a nossa confiança no dia a dia. O livro de Esther reforça muito essa ideia de vocação. A salvação do povo não foi um passe de mágica, foi o resultado dessa parceria entre a providência divina e a ação humana corajosa. Deus chama pessoas comuns, como Esther, como nós, para viver com propósito, usando os lugares onde estamos para cumprir seus planos. E essa frase aqui é a grande lição da história. A direção de Deus não nos torna passivos, muito pelo contrário. Ela nos dá poder e exige nossa participação. A nossa fé precisa se transformar em ação corajosa e responsável. Então a mensagem que fica de Esther é esse chamado triplo. Primeiro, permaneça firme na esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Segundo, orar, reconhecendo que a gente depende de Deus. E terceiro, agir, com a confiança de que esse Deus que está no controle de tudo nunca, jamais abandona os seus. E no fim das contas, a história de Esther termina com uma pergunta que ecoa para cada um de nós. Ela mostra que não estamos onde estamos por acidente. Deus nos coloca em lugares e tempos específicos por um motivo. A grande questão não é se teremos oportunidades, mas como seremos fiéis quando elas aparecerem. Em que área da vida hoje é preciso ser uma Esther? Fica aí a reflexão.